Olá, investidores. Espero que esteja tudo bem com vocês, né? Espero que tenham sentido saudades, né? Tá algum problema técnico aqui com o meu celular, resolvido hoje, né? Hoje, dia 11/2, meio-dia e 35, horário de Brasília. A gente tem algumas coisas para conversar com vocês. Então, nós vamos aqui falar com vocês sobre a questão Trump, Power e Bovespa, né? O Ibovespa está com alta nessa terça-feira, uma alta bem básica ainda, né? Nós temos alguns percalços aqui do Ibovespa, né? Nós temos aí uma situação que pode ter uma taxação muito forte no Brasil. Ibovespa que sobe 0,51, né? Ibovespa que está 126.217 pontos, né? E as principais ações da Bolsa todas em alta, né? Então nós temos aí, por exemplo, Itaú subindo 0,64, né? Nós temos ali Petrobras com uma leve queda de 0,30, mas ainda em alta, tá? R$ 36 a ação. Vale uma queda de 1,10. Banco do Brasil, nós temos ali uma alta do Banco do Brasil ali em 0,31, né? Situação que vem subindo, aí o Banco do Brasil se recuperando de alguma volatilidade, né? Mas o Ibovespa ele vai avançando, né? Lembrando que os Estados Unidos vai taxar o Brasil em 25%, na medida que foi imposta pelo presidente americano sobre o aço e o alumínio brasileiro, em retaliação a algumas medidas que o Brasil também vem adotando contra os Estados Unidos, né? E a medida disso vai ter impacto, tá? Vai ter impacto negativo nas ações da Vale. Nas ações da Vale hoje caiu 1,20 por causa disso. Por isso que a gente recomenda você que é investidor de ações, né? Que natural investidor de ações não pode ser um investidor medroso. O investidor de ações tem que ser um investidor que goste de risco. Se você é investidor de ações e tem pânico do mercado, medo e não tem vontade de defender suas ações utilizando opções, minha recomendação de amigo, fique na renda fixa, tá? Porque o mercado de ações ele é assim, você tem que aproveitar os momentos de altas e quedas e procurar arriscar também em outras situações, tá? Então, Vale fica comprometido, né? CSNN também prejudicada, em 1,32 de queda, né? CSN Mineração, aí CEMIG, né? Nós temos as siderúrgicas também com queda, né? E tudo ainda, né, com questão mexendo aí com essa situação aí dos Estados Unidos, né, com relação a nossa essa tarifação sobre é, o, mi- o mi- é, o aço e o alumínio, tá? O que está puxando o Bovespa são as ações de banco. Então aproveita, as ações de banco, elas valorizam muito quando a taxa Selic sobe. Existe um banco que está muito desvalorizado, que é o Bradesco. O Bradesco eu venho falando para vocês já há um tempo, quem acompanha o meu áudio, quando eu comecei a falar, o Bradesco estava R$ 11, já está 12 alguma coisa, né? O Bradesco ele caiu de 26. O Bradesco caiu na pandemia. Depois o Bradesco caiu um pouco mais depois que ele fez aquele grande empréstimo para as lojas americanas, foi 40 bilhões, se não me engano. E isso massificou ali o resultado do banco. O banco está apresentando resultados cada vez mais consistentes, está trabalhando para reduzir a sua inadimplência e está com muito dinheiro em tesouraria. Então, alta de Selic para banco é uma delícia e alta de Selic é péssimo para fundos imobiliários, tá? Fiquem de olho nessa situação, tá? O Itaú também tem alta de 1,25, né? Como eu falei para vocês, né? A Holding do Itaú anuncia uma distribuição de dividendos com juros sobre o capital, né? Na faixa de 6,6 bilhões. O BTG Pactual também sobe 2,22, banco também, né? Refletindo aí o balanço do quarto trimestre. A Petrobras, né, avança aí 0,49 acompanhando o petróleo, né? O Brent, o petróleo hoje está em alta, né? Principalmente com algumas situações impostas pelos Estados Unidos e sanções, né? Apesar dos Estados Unidos ter anunciado que vai entrar no setor de petróleo, esse setor de petróleo tá subindo muito forte, a China está dando uma recuada nas compras, tá? E nós temos ali o barril do Brent hoje de US$ 76, né? O petróleo sobe 1,13, já está atualizado aqui, tá? No ano o petróleo está com 5,91% de queda, no mês, né? No mês o petróleo está com 5,33 e no ano de 2025 o petróleo está com alta de 2,75, tá? O ouro explodiu, né? A última vez que eu falei com vocês, o ouro estava 2,700, né? No último áudio que eu mandei para vocês, o ouro está 2,901. Lembra que eu falei para vocês que tem um fundo que o Bradesco está distribuindo, que é Ouro USD.
e ele está subindo cada vez mais. No ano passado, os últimos 12 meses, esse fundo rendeu 53% ou 57% nos últimos 12 meses, tá? É um fundo que você começa a aplicar a partir de R$ 100 e ele compra contratos futuros de ouro no mercado internacional. Justamente esse que eu falo para vocês. Cuidado, volto a repetir, sempre falo isso. Não vale a pena comprar ouro dentro do Brasil, não tem liquidez. Você pode comprar uma barra ou pode comprar o contrato e vai ficar com o dinheiro travado, tá? Então são situações que você tem que ficar atento, tá? Então o BTG aí subindo, né? Petrobras avança 0,49, né? Agora recuperando, acompanhando essa alta do petróleo, né? Hoje, né? O Brent aí foi negociado a 77, está refletindo aí justamente o aumento da tensão no Oriente Médio após o Hamas suspender as negociações de cessar-fogo em Israel. Vai ter bala de novo por lá, tá? E bala de novo por lá, petróleo em alta. Então nós temos aqui a Brava, nós temos aqui a Petrobras, nós temos a PetroRio, toda essa turminha aí, mais a PetroRecôncavo e tem outras aí também com situações, né? Empresas de telecomunicações no Brasil também lideram. Nós temos a TIM liderando aí altos percentuais, mas eu tenho um pé atrás com empresas de comunicação por causa do Elon Musk que vai lançar o sistema junto com a Apple, com a Amazon global, internet satélite em todos os celulares, em tudo que você imaginar. Então, praticamente esse sistema que nós temos hoje aqui no Brasil, que te impõe que você tem que ficar assinando contratozinho, que se você não pagar tem juros e multas, essas coisas, vai acabar porque daqui a um tempo as empresas de telecomunicações vão ser igual streaming. Se é o que você quiser pagar, você paga. Se não quiser pagar, renova no outro mês e vai ser assim, igual como é Netflix. Netflix, se você quiser usar esse mês, você paga. Se você não quiser usar no outro mês, não paga. E assim vai, e ninguém te bota no Serasa. Esse vai ser o futuro que a gente vai ter aqui no Brasil, tá? Nós temos ali o dólar, né, oscilando ali em altas e baixas. Deixa eu ver quanto é que está o preço do dólar aqui. O dólar o WDO, né? O dólar, só para vocês terem uma ideia, deixa eu ver o dólar FUT, contratos de dólar FUT futuro, tá? O Dow FUT está sendo negociado, senhores, aqui a 5.780. O dólar está 5,78, uma leve queda de 0,52. Coisas que estão fazendo o dólar cair. Uma delas tem a ver com o governo central, o governo federal, a figura do presidente da República parar de perturbar o presidente do Banco Central, parar de atacar o presidente do Banco Central como atacava no governo anterior e como atacava quando era o Roberto Campos, né? Ele falava tão mal do Roberto Campos, que o Roberto Campos aumentava a taxa de juros, bababá, bababá, e teve o Galípolo que entrou agora, que é do governo e aumentou em 1%. A tendência da taxa de juros Selic é para 15%, né? 15%, né? E vamos ter mais 3 aumentos pesados. Provavelmente a próxima reunião que a gente vai ter do Copom vai ser um aumento de 1% ou próximo disso, porque há uma necessidade de trair dinheiro. Para quem não entende essa situação de necessidade de atrair dinheiro, é a seguinte: o governo, quando está sem dinheiro, lascado da vida, ferrado, o que ele faz? Ele emite títulos públicos federais, que é o cheque especial do governo, que é a forma do governo pegar dinheiro emprestado. Esses títulos públicos são jogados no mercado internacional, são jogados aqui no mercado interno. Você compra o título público, lembrando que título público não tem proteção, não tem fundo garantidor de crédito. Você compra, se o governo der calote, você perde o dinheiro. E ele joga esse título no mercado internacional. Só que o investidor que aplica aqui no Brasil, ele recebe a Selic, né? O investidor do mercado internacional, ele recebe a Selic mais um prêmio de riscos. Então, se imagina, se o risco do país está 300 pontos, para cada título que o governo lançar no mercado internacional, ele vai ter que pagar a Selic mais 3%, tá? É o prêmio de risco para fazer o investidor estrangeiro entrar aqui. Aí o investidor estrangeiro vem, coloca o dinheiro aqui em dólar, aí ele faz quando o dólar entra, né? Quando entra muito dólar no Brasil, há uma tendência do dólar baixar, porque tem excesso de oferta, né? O dólar baixa, o governo começa a estabilizar, começa a pegar esse dinheiro que ele pegou através de título público, começa a gastar, construir, fazer as obras de infraestrutura. Quando o governo melhora, né? Os investidores trazem cada vez mais investimentos. Quando o governo piora, o pessoal começa a sacar e o dólar sobe, tá? Isso é uma das formas do dólar subir, não é a única, né? E aí nós temos lá o presidente do Fed de Cleveland, né? Falando sobre o risco da inflação, né? Ele falando, né?
hoje durante o evento sobre os riscos dessa inflação americana que apontam para alta. Nos Estados Unidos ainda está com uma forte inflação. Estados Unidos está com uma demanda aquecida, Estados Unidos está com uma demanda de emprego aquecida, né? O PIB americano cresceu muito fraco, né, no ano inteiro, né? Cresceu só 2,30. É, a dívida pública americana ainda está em 122,30% do PIB, que é uma dívida muito alta e aumentou consideravelmente perante os governos passados, né? A gente ainda vai ver a primeira prévia dessa dívida agora com o governo Trump no primeiro trimestre desse ano. E a taxa de inflação dos Estados Unidos, que tinha ali, né, se estabilizado, ela começa a aumentar. Ela tinha se estabilizado em novembro em 2,7, agora em dezembro foi para 2,9. Há uma tendência ali agora em janeiro de ficar em 2,9, né? Se confirmar, beleza. Se não confirmar, aumentar, vai gerar mais uma expectativa do Fed em não aumentar, de não mexer na taxa de juros, aguardar, porque eles estão precisando de algumas sinalizações para o governo, né, finalizar. Aqui no Brasil hoje saiu os dados de taxa de inflação no mês. Nós tivemos aumento de inflação, tá? O aumento de inflação, não, desculpa, uma queda na inflação. A inflação era de 0,52 a prévia, né? Veio no atual aí 0,12, tá? Na realidade foi o contrário, deixa eu só confirmar aqui a informação aqui. É isso mesmo, é 0,16, né? Era para vir 0,52 vezes 0,16. O Brasil começando a apresentar sinais de recessão, tá? O problema é que quando a gente entra numa recessão técnica, quando a inflação cai junto com o PIB, aí, meu amigo, não tem emprego para ninguém, tá? Mas a inflação anual do Brasil também caiu. Era passada 4,83, foi para 4,56. Sabe o que é isso? As pessoas não estão comprando porque as coisas estão muito caras, as pessoas estão regrando, né? E isso, né, a pedido do atual presidente. Se está caro, não compre, né? Então, se você não tiver dinheiro, passe fome. Esse é o resumo da situação que está acontecendo no Brasil. O Brasil está totalmente desregulado fiscalmente, tá? E essa tendência, né? Mas enquanto os gringos colocarem dinheiro aqui, você vai continuar vendo essa bolsa subindo a cada vez mais, né? E enquanto a turma aí conseguir vender títulos públicos com juros mais altos, também os gringos vão vir cada vez mais ferozes aqui para o governo brasileiro, porque para eles, né, juros altos é um risco que eles topam pagar, tá? Não é à toa que a Rússia, né, com o título público lá de 17% o pessoal investia e a Argentina com 50% o pessoal também entrava, tá? Então é uma situação que vai ser comum, tá? Essa turminha aí cada vez mais trazer dinheiro para cá, tá? Agora a bolsa de valores ela vai ficar dando um susto de vez em quando em vocês vão ver a bolsa subindo muito forte, né? E como está subindo hoje, né? A tendência, segundo a XP e os assets lá de algumas corretoras, é para 140 mil pontos, né? Ou seja, voltar para o que estava no início de 20, na verdade, no dia 26 de 8 de 2024, né? Onde a Bovespa chegou próximo disso, tá? Então é uma situação que a gente tem que atentar. Fora isso, senhores, observem outras finalidades de investimento e diversifiquem o dinheiro de vocês, né? Porque para quem não surtir, não gostar de volatilidade, vai sentir muito esse mercado brasileiro nos próximos 2 anos. Um abraço, agradeço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.